Parte 6. Ação e eco. Capítulo 33. Mathias. Mathias manteve-se calmo, absorvendo o caos que tinha eclodido na igreja da permuta. Estava completamente ciente dos membros do conselho sentados atrás dele, um bando de corvos em ternos negros grasnando uns para os outros, cada um falando mais alto do que o seguinte. Todos, exceto Van Eck, que tinha se afundado na cadeira, seus dedos cruzados diante de si, uma expressão de suprema satisfação no rosto. Mathias podia ver o homem chamado Pekka Rollins encostado em uma coluna na galeria oriental. Ele suspeitava que o chefão de gangue tinha se posicionado deliberadamente no campo de visão de caça. Redmaker exigiu ordem, sua voz se elevando, os tufos de cabelo laranja claro tremendo a cada pancada do seu martelo. Era difícil dizer o que mais havia perturbado as pessoas na igreja, a possibilidade de que o leilão fosse uma armação ou a aparição do Conselho das Marés. Cass dizia que ninguém conhecia a identidade dos membros do Conselho das Marés, e se Mãos Sujas e a Espectro não tinham conseguido desvendar um segredo, então ninguém mais conseguiria. Aparentemente, a sua última aparição pública tinha sido 25 anos antes, para protestar contra a proposta de demolição de uma das torres de obelisco com o objetivo de construir um novo estaleiro. Quando a votação tinha contrariado sua vontade, eles enviaram uma onda enorme para esmagar a Stead Hall. O conselho recuou e uma nova Stead Hall foi construída no antigo local, uma com menos janelas e uma fundação mais sólida. Mathias se perguntava se algum dia se acostumaria com tais histórias sobre o poder dos Grishas. É só mais uma arma, sua natureza depende de quem a usa. Ele teria que continuar se lembrando disso. Os pensamentos de ódio eram tão antigos que tinham se tornado instinto. Isso não era algo que ele conseguiria curar de um dia para o outro. Assim como Nina com a Paren, talvez fosse uma luta para a vida inteira. A essa altura, ela estaria em meio à sua tarefa lá no Beryl, ou talvez tenha sido descoberta e presa. Ele fez uma prece a Jel. Mantenha-a segura enquanto eu não posso. Seus olhos voltaram-se para a delegação Fierdana reunida nos bancos da frente e os Druskel ali. Ele conhecia muitos deles de nome, e eles certamente o conheciam. Podia sentir as pontas afiadas de seu desprezo. Um garoto o encarou da primeira fila, estremecendo de raiva, olhos como geleiras, cabelo de um louro quase branco. Que feridas seus comandantes tinham explorado para colocar aquele olhar em seu rosto? Mathias encarou-o calmamente, absorvendo o grosso de sua fúria. Ele não conseguia odiar aquele garoto. Ele tinha sido um garoto assim. Finalmente o garoto com cabelo de gelo desviou o olhar. O leilão é sancionado pela lei, gritou o embaixador Shu. Vocês não têm o direito de interrompê-lo. Os hidros levantaram os braços. Outra onda entrou violenta pelas portas abertas e acelerou pelo corredor, formando um arco sobre a cabeça do Shu e pairando ali. Silêncio! A hidrolíder exigiu. Ela aguardou outro protesto. Como não houve nenhuma reclamação, a onda curvou-se para trás e se desfez inofensivamente no chão. Ela deslizou o corredor acima como uma serpente prateada. Fomos informados de que estes procedimentos foram adulterados. Os olhos de Mathias passaram rapidamente para Sturmhond. O corsário tinha no rosto uma expressão de leve surpresa, mas mesmo lá do palco, Mathias podia sentir seu medo e preocupação. Quay estava tremendo, olhos fechados, sussurrando para si mesmo em Shu. Mathias não sabia dizer o que estava se passando na cabeça de Cass. Nunca sabia. As regras do leilão são claras, a Hidro disse. Nem aquele sob o contrato de servidão, nem seus representantes podem interferir nos resultados do leilão. O mercado deve decidir. Os membros do Conselho Mercante estavam de pé agora, exigindo respostas, amontoando-se em torno de Redmaker na frente do palco. Van Eck fez questão de mostrar que estava gritando junto com os outros, mas parou do lado de Cass e Mathias o ouviu murmurar. E eu que pensava que teria o prazer de revelar seu esquema com os Ravicanos, mas parece que os hidros terão essa honra.
Sua boca se curvou em um sorriso satisfeito. O Alan levou uma surra e tanto antes de entregar você e seus amigos, disse ele, movendo-se em direção ao pódio. Não sabia que o garoto tinha tanta coragem. Foi criado um fundo falso para enganar mercadores honestos e roubar seu dinheiro, Aidro prosseguiu. Esse dinheiro foi canalizado para um dos participantes no leilão. É claro, disse Van Eck fingindo surpresa. Os Ravicanos, todos nós sabíamos que eles não tinham os fundos para competir em um leilão como este. Mathias podia ouvir no tom de sua voz o quanto ele estava se divertindo. Estamos cientes de quanto dinheiro a coroa Ravicana pegou emprestado de nós ao longo dos últimos 2 anos. Eles mal conseguem pagar os juros. Não tem 120 milhões de krugs prontos para gastar em um leilão aberto. Breaker deve estar trabalhando com eles. Todos os participantes estavam de pé agora. Os Fierdanos estavam gritando, exigindo justiça. Os Shu começaram a bater os pés no chão e as mãos nos encostos dos bancos. Os Ravicanos estavam de pé no meio da tempestade, cercados de inimigos por todos os lados. Sturmhond, Jenya e Zoya estavam no centro disso tudo, queixos erguidos. Faça alguma coisa, disse Mathias grunhindo para Cass. A situação está prestes a ficar feia. O rosto de Cass estava impassível como sempre. Você acha mesmo? Droga, Breaker, você... Os hidros levantaram os braços e a igreja sacudiu com outra explosão ressonante. Água entrou pelas janelas da sacada superior. A multidão se aquietou, mas o silêncio não era exatamente completo. Ele estava repleto de murmúrios raivosos. Redmaker bateu com o martelo, tentando reaver alguma autoridade. Se vocês têm alguma evidência contra os Ravicanos... Aidro falou por trás de sua máscara de névoa. Os Ravicanos não têm nada a ver com isso. O dinheiro foi transferido para os Shu. Van Eck piscou. E então mudou seu discurso. Então, bem, Breaker fez algum tipo de acordo com os Shu. Na mesma hora, os Shu estavam gritando, negando a acusação, mas a voz da Hydro era mais alta. O fundo falso foi criado por Johannes Rietveld e Jan Van Eck. O rosto de Van Eck ficou branco. Não, isso não é verdade. Rietveld é um fazendeiro, gaguejou Carl Dryden. Falei com ele pessoalmente. A Hydro virou-se para Dryden. Tanto você quanto Jan Van Eck foram vistos reunindo-se com Rietveld na recepção do Hotel Gadner. Sim, mas era para um fundo, um consórcio de Jordan, um empreendimento honesto de negócios. Redmaker, Van Eck falou. Você estava lá. Você se encontrou com Rietveld. As narinas de Redmaker se abriram com raiva. Eu não sabia nada sobre esse tal Sr. Rietveld. Mas eu vi você. Ambos vimos você no Galdrenner. Eu estive lá para uma apresentação sobre os futuros do petróleo Zimene. Foi bem estranha, mas o que tem isso? Não, disse Van Eck sacudindo a cabeça. Se Rietveld estava envolvido, Breaker está por trás disso. Ele deve ter contratado Rietveld para enganar o conselho. Cada um de nós colocou dinheiro naquele fundo por incentivo seu, um dos outros conselheiros falou. Você está dizendo que ele foi todo perdido? Não sabíamos de nada disso, o embaixador Shu argumentou. Isso é obra de Breaker, Van Eck insistiu. Sua atitude presunçosa tinha sumido, mas sua serenidade permanecia intacta. O garoto fará tudo para me humilhar e humilhar os homens honestos desta cidade. Ele sequestrou minha esposa, meu filho. Ele gesticulou em direção a Cass. Por acaso eu imaginei você de pé na Godmed Bridge na duela oeste com Alice? É claro que não. Eu a peguei na praça do mercado como você ordenou. Cass mentiu com uma tranquilidade que até Mathias achou convincente. Ela disse que estava vendada e nunca viu as pessoas que a levaram. Isso é uma bobagem, disse Van Eck com desprezo. Alice! Ele gritou para o balcão ocidental, onde Alice estava sentada, mãos cruzadas sobre sua enorme barriga de grávida. Conte a eles! Alice balançou a cabeça, olhos arregalados e atônitos. Ela sussurrou algo para sua empregada, que gritou para baixo. Seus captores usavam máscaras e ela foi vendada até chegar à praça. Van Eck soltou uma bufada de frustração. Bem, meus guardas certamente o viram com Alice.
Pessoas na sua folha de pagamentos? Disse Rademacher cético. Foi Breaker que organizou a reunião na ponte, disse Van Eck. Ele deixou um bilhete na casa do lago. Ah, disse Rademacher aliviado. Ainda tem esse bilhete em sua posse? Sim, mas ele não estava assinado. Então, como sabe que foi Cas Breaker quem enviou o bilhete? Ele deixou um prendedor de gravata. O prendedor de gravata dele? Não, o meu prendedor de gravata, mas... Então não tem qualquer prova de que Cas Breaker sequestrou sua esposa. A paciência de Rademacher já estava se esgotando. E a história com o seu filho perdido é frágil assim também? A cidade inteira tem procurado por ele. Recompensas foram oferecidas. Espero que sua evidência sobre isso seja mais sólida. Meu filho... Estou aqui, pai. Todos os olhos na sala voltaram-se para o arco perto do palco. O Alan estava apoiado contra a parede. Seu rosto estava cheio de sangue e ele mal conseguia se manter em pé. Pelas mãos de Gazan, Van Eck reclamou em voz baixa. Ninguém consegue fazer seu trabalho direito? Você estava confiando nos homens de Pekka Rollins? Cas indagou em um sussurro rouco. E tem certeza de que eram homens de Pekka? Se você não é do Beryl, pode ser difícil distinguir leões de corvos. Você confunde um animal com outro. Mathias não conseguiu conter a satisfação que sentiu quando Van Eck se deu conta do que tinha acontecido. Cas sabia que não tinha como levar o Wylan para a igreja sem que Van Eck ou os leoneiros descobrissem. Então tinha forjado um sequestro. 2 dos Drags, Annika e Kig, com suas braçadeiras e tatuagens falsas, tinham simplesmente chegado na Steadwatch com seu prisioneiro e ordenado que os homens fossem buscar Van Eck. Quando Van Eck chegou à capela, o que viu? Seu filho prisioneiro de 2 membros de gangue com as insígnias dos leoneiros de Pekka. Mathias só não tinha imaginado que causariam tanto estrago em Wylan. Talvez ele devesse ter fingido confessar mais rápido. Ajude-o! Rademacher gritou para um oficial da Steadwatch. Não vê que o garoto está machucado? O oficial aproximou-se de Wylan e ajudou-o a se arrastar até uma cadeira enquanto o médico corria para atendê-lo. Você é Wylan Van Eck? Rademacher perguntou. Wylan assentiu com a cabeça. O garoto atrás de quem estamos revirando a cidade inteira de cabeça para baixo? Libertei-me assim que pude. De Breaker? De Rollins. Pekka Rollins o sequestrou? Sim, disse Wylan. Semanas atrás. Pare com suas mentiras, Van Eck disse sibilando. Conte a eles o que disse para mim. Conte sobre os Ravicanos. Wylan levantou a cabeça, parecendo exausto e desanimado. Direi o que você quiser, pai. Só não deixe que eles me machuquem mais. Um sussurro de surpresa percorreu a multidão. Os membros do conselho mercante estavam olhando para Van Eck abertamente com nojo. Mathias teve de segurar uma risada. A Nina andou dando lições para ele? Ele sussurrou. Talvez seja um talento natural, disse Cas. Breaker é um criminoso, disse Van Eck. Breaker está por trás disso. Todos vocês o viram na minha casa na outra noite. Ele invadiu meu escritório. Isso é verdade, Carl Drayden disse ansiosamente. É claro que estávamos lá, disse Cas. Van Eck nos convidou para negociar um acordo referente ao contrato de servidão de Kuei Yubu. Ele nos disse que nós reuniríamos com o conselho mercante. Em vez disso, Pekka Rollins estava aguardando para nos emboscar. Está dizendo que ele violou uma negociação de boa-fé? Disse um dos conselheiros. Isso parece improvável. Mas todos nós vimos Kuei Yubu lá também, disse o outro. Embora não soubéssemos quem ele era na época. Eu vi o cartaz oferecendo uma recompensa por um garoto Shu com a aparência de Kuei, disse Cas. Quem forneceu sua descrição? Bem, o mercador hesitou, e Mathias podia ver a suspeita lutando contra sua relutância em acreditar nas acusações. Ele voltou-se para Van Eck, e sua voz era quase esperançosa quando disse: É claro que você não sabia que o garoto Shu que tinha descrito era Kuei Yubu, certo? Agora Carl Drayden estava balançando a cabeça, menos em negação e mais em lamentação. Também foi Van Eck quem nos incentivou a participar do fundo de Rieltveld.
Vocês estavam tão ansiosos quanto eu, Van Eck protestou. Eu queria investigar o comprador secreto que estava adquirindo fazendas de Juda em Nova Zen. Você disse... Dryden parou de falar, olhos arregalados, boquiaberto. Era você! Você era o comprador secreto! Finalmente, resmungou Cass. Não é possível que acreditem que eu tentaria enganar meus próprios amigos e vizinhos, Van Eck implorou. Investi meu próprio dinheiro naquele fundo. Tinha tanto a perder quanto o restante de vocês. Não, se você fez um acordo com o Shu, disse Dryden. Redmaker bateu seu martelo mais uma vez. Jean Van Eck, no mínimo você desperdiçou os recursos desta cidade em acusações infundadas. Na pior das hipóteses, abusou de sua posição como conselheiro, tentou enganar seus amigos com uma fraude e violou a integridade deste leilão. Ele balançou a cabeça. O leilão foi comprometido. Ele não pode prosseguir até que tenhamos determinado se algum membro do conselho canalizou propositalmente fundos para um dos participantes. O embaixador Shu começou a gritar. Redmaker bateu com seu martelo. Então tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. 3 Druskel Fierdanos avançaram em direção ao palco e a Steadwatch correu para bloqueá-los. Os soldados Shu avançaram. Os hidros levantaram as mãos e então, por sobre isso tudo, como o lamento terrível de uma mulher de luto, a sirene de praga começou a tocar. A igreja se calou. As pessoas pararam, cabeças levantadas, ouvidos sintonizados naquele som, um som que não ouviam havia mais de 7 anos. Mesmo no Hellgate, os prisioneiros contavam histórias da praga da Dama da Rainha, a última grande onda de doença a atingir Quéredan, as quarentenas, os barcos funerários, os mortos empilhando nas ruas mais rapidamente do que os coveiros conseguiam coletá-los e queimá-los. — O que é isso? Quay perguntou. Os cantos da boca de Cass se curvaram. — Isso, Quay, é o som da morte quando ela vem nos visitar. Um instante depois, a sirene foi abafada por toda a gritaria das pessoas que se empurravam e corriam em direção às portas duplas da igreja. Ninguém nem percebeu quando o primeiro tiro foi dado. Capítulo 34. Nina. A roda girou, painéis dourados e verdes rodando tão rápido que se fundiram em uma única cor. Ela desacelerou e parou, e seja lá qual foi o número que apareceu, deve ter sido um bom, porque as pessoas comemoraram. A área comum do cassino estava desconfortavelmente quente, e a cabeça de Nina coçava sob a peruca. O adereço tinha um formato em sino nem um pouco atraente, e ela tinha combinado a peruca com o vestido desleixado. Dessa vez não queria chamar a atenção. Havia passado despercebida por sua primeira parada na Aduela Oeste, e então pela segunda, e aí cruzado para a Aduela Leste, fazendo o melhor para mover-se discretamente pelas multidões. Não havia tanta gente devido aos bloqueios, mas as pessoas se recusavam a serem privadas de seus prazeres. Tinha acabado de fazer uma visita ao cassino alguns quarteirões ao sul desse, e agora seu trabalho estava quase terminado. Cass tinha escolhido os estabelecimentos cuidadosamente. Esse seria seu quarto e último endereço. Enquanto sorria e comemorava com os outros jogadores, ela abriu a caixa de vidro em seu bolso e concentrou-se nas células negras lá dentro. Podia sentir aquele frio profundo irradiando dela, aquela sensação de algo diferente que se conectava com o poder dentro dela. Hesitou apenas brevemente, lembrando-se com excessiva clareza do calafrio do necrotério, do fedor da morte. Ela se lembrava de estar de pé sobre o corpo do homem morto e concentrar sua atenção na pele descolorida em torno de sua boca. Assim como uma vez usou seu poder para curar ou rasgar pele, ou até fazer alguém corar, ela se concentrou naquelas células em decomposição e canalizou uma fatia fina de carne necrosada para dentro da caixa hermética de vidro. Havia guardado a caixa em uma bolsa de veludo preto e agora, no meio da multidão barulhenta, observando as cores alegres da roda girando, sentia seu peso, pendurada em seu pulso por um cordão prateado. Inclinou-se para a frente para fazer uma aposta. Com uma mão, colocou as fichas na mesa. Com a outra, abriu a caixa de vidro.
Deseje-me sorte, disse ela para o croupier da roleta, deixando sua bolsa aberta a roçar sua mão, enviando aquelas células moribundas pelos dedos do rapaz, deixando-as se multiplicar sobre sua pele saudável. Quando esticou a mão para a roda, seus dedos estavam pretos. Sua mão, uma mulher disse surpresa. Tem alguma coisa nela. Ele esfregou os dedos no casaco verde bordado como se fosse simplesmente tinta ou pó de carvão. Nina flexionou os dedos e as células subiram pela manga do croupier até o colarinho de sua camisa, explodindo em uma mancha preta ao longo de uma lateral do seu pescoço, curvando-se sob sua mandíbula até o lábio inferior. Alguém gritou e os jogadores se afastaram enquanto o croupier olhava em volta, confuso. Apostadores em outras mesas se afastaram irritados das suas cartas e dados. O supervisor e seus lacaios já estavam se aproximando, prontos para resolver qualquer problema ou conflito que estivesse atrapalhando a jogatina. Oculta pela multidão, Nina girou o braço pelo ar e um grupo de células pulou para a mulher ao lado do croupier da roleta, vestindo pérolas que pareciam caras. Uma estrela negra apareceu em sua bochecha, uma pequena aranha feia que ondulava queixo abaixo, passando por cima da coluna do seu pescoço. Olena! Seu companheiro corpulento gritou. Seu rosto! Agora os gritos estavam se espalhando enquanto Olena passava os dedos desesperada pelo pescoço, cambaleando para frente, buscando um espelho enquanto os outros clientes se dispersavam diante dela. Ela encostou no croupier. Ela foi contaminada também. Contaminada pelo quê? Saia do meu caminho! O que está acontecendo aqui? O supervisor perguntou, colocando uma mão no ombro do croupier atônito. Ajude-me! O croupier implorou, levantando as mãos. Tem alguma coisa errada. O supervisor estudou as manchas pretas no rosto e mãos do croupier, recuando rapidamente, mas era tarde demais. A mão que tinha tocado no ombro do rapaz tinha assumido uma tonalidade preta arroxeada, feia. E agora o supervisor também estava gritando. Nina observou o terror adquirir seu próprio impulso, cambaleando pela área de apostas do cassino como um bêbado furioso. Apostadores viraram cadeiras, tropeçaram em direção às portas e pegaram suas fichas mesmo enquanto corriam para salvar suas vidas. Mesas foram viradas, derrubando cartas e dados que caíram no chão. As pessoas correram em direção às portas, empurrando umas às outras para abrir caminho. Nina foi com elas, deixando a turba carregá-la em sua fuga do cassino, e chegou trôpega à rua. A mesma coisa tinha acontecido em cada uma de suas paradas, um lento sangramento de medo que tinha subitamente explodido em pânico total. E agora, finalmente, ela ouviu a sirene. Seu lamento ondulante tomou-a a duela, aumentando e diminuindo, ecoando sobre os telhados e calçadas de Ketterdam. Turistas viravam uns para os outros com olhares questionadores, mas os locais, os artistas, vendedores, lojistas e apostadores da cidade se transformaram instantaneamente. Cass tinha dito a Nina que eles reconheceriam o som, que o obedeceriam como crianças obedecem ao chamado de pais severos para voltarem para casa. Kerk era uma ilha, isolada de seus inimigos, protegida pelos mares e por sua marinha imensa, mas havia duas coisas às quais sua capital era mais vulnerável: fogo e doença. E, assim como o incêndio se espalhava facilmente pelos telhados colados da cidade, a praga passava sem esforço de corpo para corpo, pelas multidões aglomeradas e espaços apertados de habitação. Assim como uma fofoca, ninguém sabia exatamente onde tinha começado ou como se movia tão rapidamente. Sabia-se apenas que era transmitida por respiração ou toque, carregada pelo ar ou pelos canais. Os ricos sofriam menos, pois podiam se manter isolados em suas grandes mansões ou jardins ou escapar da cidade. Os pobres infectados eram mantidos em quarentenas em hospitais improvisados em barcas fora do porto. A praga não podia ser erradicada com armas ou dinheiro. Não se podia argumentar com ela ou rezar para que fosse embora. Apenas os muito jovens em Ketterdam não tinham uma memória clara da praga da dama da rainha, dos barcos funerários movendo-se pelos canais, conduzidos pelos coveiros com seus remos longos.
Aqueles que haviam sobrevivido tinham perdido um filho, um pai, um irmão ou irmã, um amigo ou um vizinho. Eles se lembravam das quarentenas, do terror que vinha do contato humano mais básico. As leis em relação à praga eram simples e pétreas. Quando a sirene tocava, todos os cidadãos privados deviam voltar aos seus lares. Os oficiais da Steadwatch deveriam se reunir em estações separadas ao longo da cidade. Era um modo, em caso de infecção, de tentar evitar que se espalhasse com toda a força. Eles eram despachados apenas para impedir saqueadores e esses homens recebiam pagamento triplo pelo risco de policiar as ruas. O comércio parava e apenas as barcaças funerárias, coveiros e médicos tinham liberdade de se movimentar pela cidade. Sei de uma coisa que esta cidade teme mais do que os Shu, Fierdanos e todas as gangues do Barry juntas. Cass tinha acertado. As barricadas, os bloqueios, as verificações dos papéis das pessoas, tudo isso seria abandonado diante da praga. É claro que nenhuma daquelas pessoas estava realmente doente, pensou Nina, enquanto voltava correndo pelo porto. A carne necrótica não se espalharia além do que Nina tinha fixado em seus corpos. Eles teriam de achar um jeito de removê-la, mas ninguém ficaria doente ou morreria. Na pior das hipóteses, teriam de aguentar algumas semanas de quarentena. Nina manteve a cabeça abaixada, o capuz levantado. Embora tivesse sido a causa daquilo tudo e soubesse que a praga era pura ficção, seu coração ainda estava acelerado, carregado a galope pela histeria que borbulhava em torno dela. As pessoas estavam chorando, empurrando e gritando, discutindo sobre espaço nos barcos estreitos. Era o caos, um caos que ela havia criado. Eu fiz isso, ela pensou admirada. Comandei aqueles cadáveres, aqueles pedaços de ossos, aquelas células moribundas. O que isso fazia dela? Se algum Grisha já tinha tido um poder assim, ela nunca tinha ouvido falar dele. O que os outros Grishas pensariam dela? Seus companheiros Corporalk, os sangradores e curandeiros? Estamos ligados ao próprio poder da criação no coração do mundo. Talvez devesse se sentir envergonhada, talvez até assustada, mas vergonha não fazia parte do seu ser. Talvez Jel tenha apagado uma luz e acendido outra. Nina não se importava se era por causa de Jel, dos santos ou uma tropa de gatinhos cuspidores de fogo. Conforme se apressava para o leste, percebeu que pela primeira vez em muito tempo se sentia forte. Sua respiração vinha mais fácil, a dor em seus músculos tinha diminuído. Estava faminta. A ânsia pela Parrain parecia distante, como uma memória de uma vontade real. Nina tinha sofrido com a perda de seu poder, com a falta da conexão que tinha sentido com o mundo vivo. Havia se ressentido daquele dom sombrio. Parecia uma fraude, uma punição. Mas, assim como a vida conectava tudo, a morte também o fazia. Era aquele rio interminável e de águas rápidas. Tinha mergulhado seus dedos na corrente, contido o redemoinho do seu poder nas mãos. Ela era a rainha da lamentação e nas suas profundezas nunca se afogaria.